Olá pessoal, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou professor de língua portuguesa da Escola Estadual de Itariri, pertencente à Diretoria de Ensino de Miracatu, e hoje nós teremos uma aula sobre literatura. Nós vamos falar sobre Mário de Andrade e o movimento modernista. O componente curricular é língua portuguesa e nós vamos trabalhar uma habilidade que está no caderno do aluno do segundo bimestre do terceiro ano, que está na página 103 à página 105. Habilidade: inferir significados, apoiando-se em pistas presentes no texto e na mobilização de conhecimentos prévios. O objetivo da aula é tratarmos das propostas modernistas na literatura. Eu trouxe para vocês duas questões. O que é moderno atualmente e o que é moderno na literatura? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Será que nós estamos falando da mesma coisa? O objetivo da aula, ao final, é respondermos essa segunda questão: o que é moderno na literatura? Para poder falar sobre esse tema, não tem como eu não tratar da Semana de Arte Moderna sem falar de dois movimentos literários muito importantes no século XIX. Esses dois movimentos, eles antecedem a Semana de Arte Moderna e acabam sendo o foco de contestação da própria Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna existe para contestar essas escolas das quais eu vou trabalhar agora. Você, aluno de terceiro ano aí, que já passou pelo romantismo brasileiro, que já passou pelo realismo, se puderem, retomem algum desses autores, estudem novamente, aproveitem a quarentena para poder retomar alguns conteúdos. O romantismo, ele se inicia no Brasil em 1831 e ele tem um componente histórico muito forte, que foi a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil, um grupo de escritores foi imbuído desse sentimento de nacionalidade. Nós nos tornamos independentes de Portugal. E esses escritores, como Gonçalves Dias, por exemplo, acaba trazendo esse sentimento de ufanismo para dentro da literatura. E aí eles também acabam elegendo um herói nacional, um herói que seja típico do nosso país. Não poderia ser o negro, porque ele veio da África, não poderia ser o europeu, que era o nosso colonizador. Então, o eleito foi o índio. Na poesia, nós tivemos 3 gerações. A primeira geração, chamada indianista, a segunda geração, ultrarromântica, também chamada geração do mal do século, e a terceira foi a geração condoreira. Na prosa, nós tivemos os romances de folhetim, que eram narrativas que eram escritas em capítulos, publicadas semanalmente ou mensalmente nos jornais, e as pessoas iam lendo capítulo a capítulo. E aí nós tivemos romances urbanos, romances regionalistas, romances históricos e romances indianistas. O José de Alencar foi o principal representante desse movimento, porque ele acabou trabalhando com os 4 tipos de romances na literatura. Exemplo de romance indianista: Iracema, a virgem dos lábios de mel com os cabelos mais negros do que a asa da graúna. Vocês devem lembrar disso em algum momento da vida escolar de vocês. E no teatro nós tivemos o Martins Pena, que foi o principal teatrólogo do romantismo brasileiro. Então vocês vejam que o romantismo ele aparece dividido aqui nesses 3 momentos para que vocês possam didaticamente estabelecer essas diferenças. O segundo movimento literário foi o realismo-naturalismo. E na poesia nós tivemos o parnasianismo. O parnasianismo, eu vou fazer uma parte aqui, porque esse movimento literário, dentro da poesia, ele é o principal movimento contestado pela Semana de Arte Moderna. Os escritores parnasianos, eles tinham assim um gosto extremo pela forma do poema, pela métrica, uma métrica rígida, por um cientificismo. Então, esses elementos importados lá da Europa acabaram sendo questionados lá na frente na Semana de Arte Moderna. Nós tivemos aí o realismo, com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas,
famoso porque ele quebrou um paradigma na literatura brasileira, porque ele começa o livro no enterro do personagem principal. O personagem principal é o narrador e ele começa falando do próprio enterro dele e a partir daí ele vai voltando no tempo e contando a sua história. Nós também temos aí, do Machado de Assis, o Dom Casmurro, famoso pela questão se a Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Tivemos também o Ateneu do Raul Pompeia, Inocência do Visconde de Toné, que acabou virando novela, inclusive, já virou filme. E no naturalismo nós tivemos o Mulato, do Aloysio de Azevedo, nós tivemos o Curtiço, também do Aloysio de Azevedo, e a Normalista, do Adolfo Caminha, que aliás foi o primeiro livro de literatura que eu li, obrigado pela minha professora de língua portuguesa, que nos obrigou a ler esse texto. Antes de falarmos da Semana de Arte Moderna, eu gostaria de falar com vocês sobre um movimento de transição que aconteceu depois do realismo, naturalismo e do parnasianismo e precedeu a Semana de Arte Moderna, lançando algumas sementes para a literatura que esses escritores irão produzir. Nós tivemos aí o Euclides da Cunha com Os Sertões. O Euclides da Cunha ele era um jornalista e ele participou da Guerra de Canudos, ele foi cobrir a Guerra de Canudos por um jornal aqui de São Paulo e depois ele acabou escrevendo Os Sertões, baseado na experiência que ele teve nesse período. Lá ele vai tratar do sertanejo, o personagem principal é o sertanejo, as pessoas que vivem no agreste nordestino. E temos também aí o Lima Barreto, que vai trazer como personagem principal das suas obras o funcionário público do subúrbio carioca. Nós temos o Graça Aranha, que traz o imigrante como personagem principal, e nós temos o Monteiro Lobato, que traz para a literatura o caboclo, aquela pessoa que vive no interior de São Paulo. Então, esses elementos, essas pessoas do cotidiano acabam sendo inseridas na literatura pela primeira vez. Lembrando vocês que o Monteiro Lobato, ele questionou a Semana de Arte Moderna, ele era muito voltado ainda para a tradição literária. Enquanto Graça Aranha, ele abraçou os garotos da Semana de Arte Moderna, que eram jovens ainda, que estavam em efervescência na sua literatura, e ele acabou fazendo a abertura da Semana de Arte Moderna. Bom, a Semana de Arte Moderna, ela foi uma manifestação artístico-cultural. Então, ela discutiu literatura, ela discutiu escultura, pintura, música. A Semana de Arte de 22, ela causou uma grande revolução artística aqui em São Paulo. Os oligarcas da cidade eram riquíssimos por causa da economia cafeeira, que estava aumentando, o café era chamado de ouro negro, e eles acabaram financiando a Semana de Arte Moderna, ajudando esses novos artistas a montarem esse evento. A Semana de Arte Moderna ela aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Na verdade, foram apenas 3 dias de festival. Nós tivemos aqui nesse período de 11 a 18, dentro do teatro, algumas exposições de arte e de pintura, mas as conferências e os musicais aconteceram no dia 13, 15 e 17. Vocês têm aqui um cartaz indicando a apresentação do Vila Lobos no dia 17. A Semana de Arte Moderna, ela dedicou o dia 13 para escultura e pintura, então todas as conferências foram relacionadas a esse tema, e o dia 15 foi relacionado à literatura, e o dia 17 foi dedicado à música com a apresentação do Vila Lobos. A Semana de 22, ela buscava causar um rompimento com aquilo que existia anteriormente. Assim como o realismo-naturalismo foi um rompimento com o romantismo, a Semana de Arte Moderna foi um rompimento com o realismo-naturalismo e também com o romantismo, porque eles queriam uma cultura nacional e que isso aparecesse nos textos dos nossos escritores. Eu fiz um convite. O Mário de Andrade ele vai participar dessa aula, ele vai fazer uma fala
do que ele vivenciou na Semana de Arte Moderna. Lembrando que em tempos de pandemia ele não pode estar aqui presente, então nós vamos fazer uma vídeo entrevista com o autor. Olá, caríssimo Mário de Andrade, é um prazer tê-lo aqui conosco. E o tema da aula de hoje será a Semana de Arte Moderna. Eu nasci Mário Raul de Moraes Andrade, mas as pessoas me conhecem como Mário de Andrade. Eu sou escritor, músico, romancista e poeta. Já viajei esse nosso país inteiro. Já viajei o Brasil inteiro. Fiz várias anotações sobre folclore, sobre as variantes linguísticas que existem nesse nosso lindo país. E será um prazer trabalhar com vocês aqui hoje, a convite do professor Luiz, para poder falar sobre a Semana de Arte Moderna. Espero que o senhor não se incomode em nos ajudar com esse tema. Não, que é isso. É sempre um prazer poder falar da Semana de Arte Moderna, principalmente para os seus alunos aí em 2020. Já vão fazer quase 100 anos de Semana de Arte Moderna. Como foi essa semana? Quais foram os fatos marcantes? Como ela foi idealizada? Bom, a Semana de Arte Moderna, ela deu início num jantar. Estávamos eu, Di Cavalcante, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, nós estávamos nos deleitando num banquete. Então surgiu a ideia de nós fazermos essa Semana de Arte Moderna. É que, na verdade, nós estávamos cansados dos parnasianos. O parnasianismo com aquela métrica rígida, com aquela impessoabilidade, era algo que não agradava, que não nos agradava. Nós éramos a elite intelectual de São Paulo naquele período. E vou ser sincero, nós não gostávamos da tradição Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era, assim, o grande centro cultural do Brasil. E nós queríamos trazer isso para São Paulo. Mas eles estavam muito arraigados naquele parnasianismo, nessa tradição literária importada. E tudo que nós queríamos de verdade, era assim, uma literatura que fosse nossa, brasileira, e não copiada da Europa. E foi a partir dessas discussões que nós resolvemos fazer a Semana de Arte Moderna. Foi assim, foi um escândalo. A Semana de Arte Moderna, olha, se me desculpe dizer, foi um escândalo. Só um minutinho que eu vou tomar um gole de água aqui, porque eu me empolgo quando falo da Semana de Arte Moderna. E eu sou apaixonado por São Paulo. São Paulo é a minha terra natal. O Oswald de Andrade, ele tinha vindo da Europa, ele teve contato com as vanguardas europeias, com o cubismo, com o surrealismo, com o futurismo. A própria Anita Malfatti também foi para lá, fez aquela exposição que o Monteiro Lobato, infelizmente, falou muito mal, né? Aquele artigo Paranoia e Mistificação que ele fez da exposição da Anita Malfatti em 1917 foi desastroso para a obra dela. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo com essa possibilidade de não ser uma coisa que atraísse muito a atenção do público, nós resolvemos fazer. A primeira coisa que a gente conseguiu foi o apoio da oligarquia cafeeira aqui de São Paulo. Então os grandes cafeicultores acabaram nos apoiando nessa ideia. E aí nós resolvemos que nós íamos alugar o Teatro Municipal de São Paulo. Nós alugamos o teatro, pagamos uma fortuna, tudo isso financiado. Mas os oligarcas também não estavam inocentes, né? Porque eles também queriam que São Paulo se tornasse o centro cultural do país. Isso para eles era importante, porque São Paulo tinha no café o seu ouro negro, então isso era uma questão importante para eles. E aí nós resolvemos o seguinte, que a semana seria do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922. Aí vocês vão me perguntar, por que 22? Claro, a independência do Brasil,
o 7 de setembro de 1822, foi a independência do país. Então, 100 anos depois, nós podíamos fazer a independência cultural do nosso país. E esse era o nosso objetivo, trazer a literatura para a nossa realidade. E não ficar copiando esses modelos estrangeiros. Então nós montamos a Semana de Arte Moderna, do dia 11 ao dia 18. Mas na verdade, o festival só aconteceu no dia 13, no dia 15 e no dia 17. O Teatro Municipal ficou aberto, com exposições de pinturas e de esculturas, do Di Cavalcanti, da Anita Malfatti. E nós decidimos que o dia 13 seria dedicado à escultura e à pintura, o dia 15 foi dedicado à literatura e o dia 17 foi dedicado à música. No dia 13, lá no Teatro Municipal, o Graça Aranha, que já era famoso, é um escritor famoso, ele foi pré-modernista, ele ajudou a trazer uma cultura mais nossa, quando ele começou a falar dos imigrantes aqui no nosso país, na sua obra, principalmente na obra Canaã, que eu acho belíssima, inclusive. E no dia 13 ele fez a abertura. Ele proferiu uma palestra que a gente chamou de A Emoção Estética da Arte Moderna. Lá ele declamou também alguns poemas do Ronald de Carvalho. E a segunda parte foi bem recebido, não teve assim nenhum problema, não teve vai, não teve burburinho, também não teve aplauso, né? Ele declamou os poemas do Ronald de Carvalho, do Guilherme de Almeida. A segunda parte teve o Ronald de Carvalho, que fez uma palestra sobre a pintura, né, e a escultura dentro da arte moderna. Isso foi acompanhado também de 3 solos, danças africanas do Villa Lobos, né? As pessoas não estavam preparadas para aquilo. O Villa Lobos foi até, inclusive, achincalhado em alguns momentos. O dia 15 foi dedicado à literatura. Esse foi o auge do evento. Esse foi um escândalo. Claro que hoje, falando da Semana de Arte Moderna, depois que ela aconteceu, a gente ri. Mas eu fiquei preocupado. O Oswald de Andrade declamou um poema, Jogaram Tomates no Oswald de Andrade. Eu fiz a abertura desse dia com um livro meu chamado A Escrava que Não Era Isaura. Era um livro que eu ainda estava terminando, mas eu já queria mostrar para as pessoas. E nesse livro, A Escrava que Não Era Isaura, eu falava exatamente disso, de uma luta por uma poesia nossa, que tivesse as características brasileiras, voltadas para um português brasileiro, o abrasileiramento da nossa língua. E não porque a elite gostava dessas palavras difíceis importadas da Europa. O Oswald de Andrade, como eu falei, Jogaram Tomates, quando ele fez a leitura de um texto. O Ronald de Carvalho, ele declamou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não pôde participar porque ele estava com problema de saúde, ele não pôde vir. E aí foi um escândalo. Ronald de Carvalho declamando Os Sapos, que é uma crítica ferrenha à poesia parnasiana. Óbvio. Isso causou xingamentos, causou burburinho, as pessoas começaram a bater o pé no piso do salão do Teatro Municipal. Foi assim algo que... Mas a gente conseguiu o que a gente queria. A gente queria isso, a gente queria agitar, a gente queria pegar esse modelo de literatura antigo e arcaico e chacoalhar mesmo. Colocar para as pessoas, mostrar o que estava acontecendo aí no mundo. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Ronald de Carvalho sofreu aquele dia. Nós tivemos também um sarau nesse mesmo dia. Também as poesias foram vaiadas, porque todas tinham uma estética modernista. E eu terminei esse dia, acredite ou não, eu não sei como é que eu tive coragem de fazer isso. Eu fiz uma palestra na escadaria do Teatro Municipal, com as pessoas me vaiando, me xingando.
foi algo assim inesquecível. Mas nós conseguimos porque nós agitamos o ambiente cultural de São Paulo. Eu fico assim, eu me sinto cheio de alegria poder falar da Semana de Arte Moderna. Ela foi fantástica. Como foi essa semana? Quais foram os fatos marcantes? Quem foram os seus idealizadores? Já ia me esquecendo, né? Eu falei para vocês que não teve nada que aconteceu no dia 17. Claro que teve, gente. Como é que eu pude esquecer? O Villa-Lobos, ele estava com um problema no pé. Ele estava com um calo, esse calo estava inchado. Aí ele estava de terno, estava com o sapato em um dos pés, e no outro ele estava com uma sandália, porque ele não podia calçar. E aí as pessoas acharam aquilo um absurdo. Após essa agradável conversa com o nosso queridíssimo Mário de Andrade, vocês descobriram quem foram os idealizadores, os fatos que foram marcantes durante esse evento. E eu trouxe para vocês essa foto da revista Claxon, é a capa de abertura da revista. E essa revista ela foi publicada a partir de maio de 1922 até abril de 1923. E essa foi a primeira revista de arte que nós tivemos no Brasil e ela foi feita pelos modernistas para poder divulgar os seus ideais literários. Como o próprio Mário de Andrade falou, vocês notaram que a Semana de Arte Moderna, ela envolveu artistas plásticos, músicos, poetas, romancistas, jornalistas, sempre com a ideia principal de agrupar todos os tipos de arte e trazer também a brasilidade para a nossa literatura, porque até então a pessoa real, a pessoa do dia a dia, ela não estava dentro da literatura. Então nós tivemos aí nas artes plásticas, por exemplo, o aparecimento nas pinturas de mulheres negras, de pessoas que moram em sítio. O caderno de vocês aí do segundo bimestre, ele traz o texto Lundum do Escritor Difícil, do Mário de Andrade. Nós vamos fazer aqui uma leitura do texto, uma leitura analítica, para mostrar as características do escritor dentro da sua própria poesia. O texto ele começa com o sujeito lírico ou o eu lírico, lembrando que o sujeito lírico ou eu lírico é aquele que fala dentro do poema. Na poesia nós não temos narrador, nós temos eu lírico ou sujeito lírico. O sujeito lírico já auto se declara, eu sou um escritor difícil. Vamos tentar entender por que ele é um escritor difícil. Que a música, que há muita gente enquisila, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra na luz dessa escuridez. Quando ele diz, eu sou um escritor difícil, que há muita gente enquisila, a palavra enquisila é alguém que incomoda, é alguém que não está acostumado com aquela mesmice do dia a dia. Então aí nós já vemos na voz do sujeito lírico um pouquinho daquilo que o próprio Mário de Andrade pedia na Semana de Arte Moderna. E quando ele fala, entre a luz nesta escuridez, aqui no último verso, é exatamente para desmascarar os escritores parnasianos e trazê-los para a nossa realidade. A luz é essa nossa realidade. A escurez é exatamente aquilo que é importado, que é de fora e que não nos representa. Na segunda estrofe nós temos cortina de brim caipora, com teia caranguejeira, enfeite ruim de caipira, fala brasileira. Cortina de brim, o brim era um tecido bastante ruim no século XX, era um tecido assim de pobre, A gente dizia que a maioria das roupas das pessoas era feita de brim, com teia caranguejeira. Então veja que aqui ele cria uma imagem na nossa cabeça da gente olhar para uma janela e tentar ver uma cortina de brim ali com teia de aranha, que é um enfeite ruim de caipira, mas isso é uma forma de deixar o ambiente um pouquinho mais agradável. E aí ele fala, fale a fala brasileira. Então, trazer essas coisas que nem sempre são bonitas literariamente, como pregavam lá a tradição poética da época, para a nossa realidade.
que você enxerga bonito. Olha, fale a fala brasileira que você enxerga bonito. É aí que está a beleza. A beleza está naquilo que está no nosso dia a dia. E a literatura tem que representar isso. Tanta luz nesta capoeira, tal e qual numa gupiara. Então, tanta luz num campo aberto, tal qual numa gupiara. Gupiara é uma região onde você pode fazer mineração, como diamante, por exemplo. Então, lapidar a poesia está exatamente em encontrar o diamante bruto no nosso dia a dia, na nossa realidade. Aí mais adiante, ele fala o seguinte, olha, misture tudo num saco, mas gaúcho maranhense que para no Mato Grosso, bate este angu de caroço, ver sopa de caruru, a vida é mesmo um buraco, bobo é quem não é tatu. Vejam que aqui ele pede para misturar tudo num saco, que desde o gaúcho, que é lá no sul do Brasil, até o Mato Grosso, até o Maranhão, tudo isso pode ser misturado e ser, essa cultura representada, né, em todos esses nossos estados, pode ser misturado e se tornar algo nosso. Olha, bobo quem não é tatu. O tatu aqui ele faz uma metáfora, porque ele é assim, bobo é o poeta que não se utiliza desses elementos do dia a dia para fazer a sua poesia. Eu sou um escritor difícil, porém culpa de quem é. Todo difícil é fácil. Abasta a gente saber, Bagé, Piché, Chué ou Xavier. De tão fácil virou fóssil. Aqui ele vai citar, ele retoma, né, exatamente aquela ideia de que ele é um escritor difícil e que tudo difícil pode ser fácil, tudo que é difícil pode ser fácil. Então ele usa aqui a palavra abasta, que é uma palavra mais do vocabulário popular, né? Bagé, Piché, Chué ou Xavier. Bagé quer dizer solitário. Piché é comida que está enfumaçada, comida queimada, né? E de tão fácil virou fóssil. O difícil é aprender. Ou seja, essas palavras, que não são palavras do nosso cotidiano, acabam virando fóssil. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não usam no dia a dia. São palavras que são usadas lá pela elite, mas não atinge a maioria dos brasileiros. Virtude de Urubutinga, de enxergar tudo de longe, não carece vestir tanga para penetrar meu cacange. Virtude de Urubutinga, Urubutinga é um urubu, ele observa tudo de longe. Né? Virtude do urubu, de enxergar tudo de longe, ele quer que o poeta seja isso, que ele seja esse urubu e consiga observar aquilo que está no dia a dia, que está na nossa realidade. Não carece vestir tanga para penetrar no meu cacange. Ou seja, você não precisa se vestir de índio ou colocar uma tanga, que ele faz uma referência ao índio, para você penetrar nesse português. Cacange é o português falado no dia a dia, com erros e acertos, aquele que a gente fala com os nossos amigos. Não aquele português acadêmico. Você sabe o sange, mas não sabe o que é gariba. Sange é macaco, é primata em francês. Então, os escritores parnasianos vão buscar palavras estrangeiras para colocar na sua poesia, mas não usa as palavras do nosso país, como guariba, por exemplo. Guariba quer dizer macaco em muitas regiões do nosso país. Pois é macaco, que ali ele explica, pois é macaco, seu mano, que só sabe o que é da estrange. Pois é macaco, ele volta lá ao sange, que é macaco em francês, guariba, que é uma forma de falar macaco em muitas regiões do nosso país, e que ele faz essa crítica aqui no último verso, que só sabe o que é estranho, só sabe, essa palavra estranha é uma redução de estrangeiro, tá? Então, ao invés de falar estrangeiro, ele fala estranho. Aqui ele usa até um termo mais popular, né? Ele aproximou da nossa linguagem. Então, esse texto ele pede para que vocês façam uma análise aí no caderninho do segundo bimestre. Bom, modernismo e a poesia modernista. No final, o que eles queriam, principalmente para a poesia? Eles queriam uma poesia e uma literatura que trouxesse coloquialismo, ou seja, a fala português brasileiro, a fala do dia a dia, com erros e acertos.
Gíria, verso livre. Ah, professor Luiz, eu posso usar gíria no meu texto? Pode. Isso é um dos ganhos da Semana de Arte Moderna. Eu posso representar os erros de gramática no texto? Posso. Tudo isso como um recurso é extremamente importante. Verso livre, quer dizer que o verso do texto não precisa ter toda aquela métrica que a gente estudava antes, não precisa ser metrificado. Ele pode ser livre, ele pode ir até o final da linha, se você quiser. Erro gramatical como exemplo de usos típicos brasileiros. Por exemplo, o texto Pronominais do Oswald de Andrade, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias: que é isso, camarada? Me dá um cigarro. Olha a brincadeira com o pronome. Enquanto a gramática acadêmica fala que a gente tem que usar o dê-me um cigarro, o pronome lá no final, a gente não pode começar uma frase, né, com o pronome do caso oblíquo, ele propõe exatamente isso, que a gente pode usar essa linguagem coloquial que a gente fala no dia também no texto poético. Poema relâmpago, textos curtíssimos, a moda cubista e dadaísta, aqui uma influência direta das vanguardas europeias, como o cubismo do Pablo Picasso, o dadaísmo e também o futurismo. Poema relâmpago. Quer apanhar, soldado? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Também um texto do Oswald de Andrade, que traz essas características, e vocês vão estudá-los. Poema piada, com muito escracho e bom humor, isso acontece muito também nos poemas modernistas. Temas extraídos do cotidiano com irreverência, constante uso de paródia, a cultura, a arte, a literatura e as épocas anteriores. Então, vocês vão ver que os textos modernistas, eles são críticos, eles são geralmente bem-humorados, eles vão reler algumas obras do nosso passado e transpô-las para o nosso presente de forma, assim, mais bem-humorada. Então, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado dessa aula.